Estamos aqui em Êxodo capítulo 23, a Rosalina fez questão aqui do verso 30, destacando lá nesse contexto que nós falamos já semana passada, que o Senhor então ele está preparando para entrar com o povo na terra prometida, e o Senhor está dizendo aqui ao povo que Ele não vai eliminar todos aqueles povos de uma só vez, porque se Ele fizesse isso, o que ia acontecer? As feras desse ambiente iriam se multiplicar. Existe, uma vez que ali esses povos inimigos estão presentes, então eles próprios também mantêm um controle, digamos assim, dessas feras, mata, enfim. Mas se, digamos, ficassem esses povos durante muito tempo, essas feras multiplicariam. Então o Senhor está dizendo aqui, já ele começa dizendo isso no versículo 29, não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Até nós procuramos tirar daí uma lição para a nossa vida. Nem sempre o Senhor resolve os nossos problemas de imediato, como nós gostaríamos. E às vezes a gente não entende o porquê e ficamos questionando com Deus por que Ele não resolve logo. O Senhor tem planos. Aqui, por exemplo, nesse contexto, Ele deixa claro o porquê que Ele não ia de imediato resolver o problema contra os inimigos do povo. Se Ele fizesse isso, as feras iam se multiplicar. Quando o povo chegasse naquela terra, ia se deparar primeiro com uma terra abandonada, ia se tornar em desolação. Mas o que aconteceu quando eles chegaram nessa terra? Agora olhando lá para frente, o que eles encontraram lá? As casas feitas, tudo estava cuidado. Por quê? Porque eles estavam habitando ali naqueles dias. Eles encontraram plantações que eles não plantaram. Eles encontraram, fizeram colheitas que eles não semearam, porque tudo isso, quando eles chegaram lá, os inimigos ainda estavam lá até aqueles dias. Então, vemos aqui Deus dizendo para eles, não vou eliminar eles de uma vez, Agora, em seguida, ele começa a falar os limites, Porém, os teus limites desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus. O Mar Vermelho fica ali na costa, seria no lado oeste, de Israel, estava ali o Mar Vermelho. E os filisteus moravam naquela costa, eles eram chamados povos do litoral. Filisteus, na verdade, vem de, hoje, a Palestina. Palestina é o nome que vem dos filisteus, Depois surgiu com PH, Com PH, seria Palestina, filisteus. Se você captar, a ideia é isso. O povo, os filisteus, moravam ali na costa. Então os limites seriam desde o Mar Vermelho. Mar Vermelho onde era? Lá já bem abaixo, lá na região do deserto do Sinai, ali onde estava o Mar Vermelho, Então, e o Mar dos Filisteus, na verdade, é o Mar Mediterrâneo, que é ali na costa oeste de Israel. Precisamos voltar com o nosso mapa, Logo, logo. Tá bom? Semana que vem nós vamos colocar esse mapa de volta, que agora o povo ainda está ali, mas já está, Então o que acontece? Porque darei nas tuas mãos, diz ele lá, Então os limites, desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus e desde o deserto até ao Eufrates. Tem um mapa aí? Põe esse mapa para nós lá, se for possível. Enquanto isso eu vou falando aqui, tá bom? Muito bem. E as recomendações se repetindo, É que nem um pai. O pai tem que falar para o filho todos os dias a mesma recomendação. Olha, toma cuidado. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Os moradores dessa terra, eles tinham deuses de todo tipo, acreditavam em toda sorte de idolatria, de divindades, divindade do mar, da terra, do céu, do fogo, da água. Eles tinham tudo isso.
E aqui a recomendação é: não farás aliança com nenhum com eles, com os moradores da terra, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso te será cilada. É interessante uma coisa que a gente observa. Todos esses povos tinham seus deuses. Israel tinha o Deus de Israel. É interessante que nós não vemos nessa relação o risco desses povos se converter ao Deus de Israel. Mas o risco do povo de Deus se converter aos ídolos é muito grande. É uma coisa muito interessante. É como se diz: olha, o mal a gente tem que tomar cuidado, com o bem não precisa tomar cuidado nenhum. E nós vemos na história o povo de Israel se inclinando para os outros deuses, e não o contrário. Os outros deuses não punham regras, né? Os outros deuses, eu acho que o culto a Deus era sério demais, né? E a tendência do homem é sempre procurar o mal por conta da queda. Então, naturalmente, ele não vai buscar Deus. Essa é a natureza, né? Isso mostra já essa inclinação natural, né? Para o mal você precisa dizer: toma cuidado. Para Deus parecer que não precisa tomar cuidado ninguém. São raras as pessoas, raros os personagens que foram em busca, que vieram de outros povos em busca do Deus de Israel. Podemos notar lá o nome de Ruth, de Naamã, que por causa de uma situação se apegou a Deus, mas de um modo geral, esses povos não se inclinavam ao culto ao Senhor. Vamos lá, né? Esse mapa dá para dar, em parte, dá só para a metade do que nós falamos, né? Limite do Mar Vermelho, aqui embaixo, né? Onde está a Península do Sinai, ali é o Mar Vermelho, e o Mar Mediterrâneo dos filisteus está logo ali em cima. Lá naquela parte de cima, à sua direita, mais escura, é a região de Israel, ou da terra de Canaã, onde estavam esses povos. Israel estava do lado de cá ainda, estava aqui no deserto do Mar Vermelho. Eles estão se preparando para fazer aquela curva ali, meio daquele pedaço de terra, circular o Mar Morto, que está ali na frente, que é aquele trechinho menor, e atravessar o Rio Jordão lá para entrar na terra prometida. Mas o limite, talvez um outro mapa mostre o Eufrates, que vai do deserto aqui da Arábia, do deserto aqui, até lá em cima, mais ao norte, onde está o rio Eufrates. Semana que vem nós vamos providenciar esses mapas. Tá bom. Tá certo. Então, esses povos, o que atraía também o culto? A gente tem coisas que... O culto que esses povos praticavam era um culto que envolvia prostituição, que envolvia orgias. E aí você convida alguém para ir no culto a Deus, que é sério. Mas tem o culto lá no meu país é mais animado. A ideia é isso. Quem que tomava as iniciativas? Os homens. O que tinha nos cultos dos cananeus? Prostituição. Pronto. Essa era a situação. Então, era muito comum, a partir de Israel, esse envolvimento com os cananeus. Então, isso era uma luta. Então, a recomendação era está sempre presente ali. Oi? Sim, tinha ali tinha de tudo, sacrifícios humanos, sacrificavam crianças, né? Moloque era um deus, né? Quem lê a história, já era um deus, era uma estátua de ferro, ele tornava-se incandescente e eles colocavam as crianças nos braços incandescentes de Moloque. A gente vai ver mais à frente, quando chegar os profetas, o Senhor dizendo: vocês não vão oferecer nem dos seus filhos a Moloque.
O culto todo era atraente ao ser humano, né? Ao homem, ao pecador. Essa era a ideia, né? Era um culto que atraía, enquanto o culto a Deus, né? O culto a Deus já era restrito, não tinha acesso, não tinha um personagem. Dentro do culto cananeu tinha um personagem, você via ali a imagem do Deus. E aí, se fosse adorar o culto do Deus de Israel, cadê o Deus de Israel? Onde que ele está? Não tem. Não tem essa figura. Então tudo era muito mais atraente no culto cananeu e de outros povos, enfim. Muito bem, mas então tudo isso aqui está acontecendo, né? Vejam que nós estamos, desde que começou aqui, eles chegaram no sopé do Sinai, ali embaixo do Sinai, receberam ali a lei, tudo aquilo que estava acontecendo, ali eles também receberam os estatutos, tudo isso acontecendo, e agora é o momento em que eles vão firmar essa aliança. Receberam as leis, receberam os estatutos, estão orientados sobre as festas. O Senhor mais uma vez promete a terra que vai dar a eles, e então agora vai ser firmada essa aliança. Aqui a partir do capítulo 24, nós vamos ver essa situação. Pode ir lendo alguém aqui o versos 1 e o verso 2 para começar. 1 e 2. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e em 70 dos anciões de Israel, e abandonaram de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Vejam que tudo que nós falamos durante esses meses que envolveu os mandamentos, os estatutos, eles estão naquele ponto ali debaixo do morro. Enquanto os raios, os trovões, a voz de Deus, o fogo, tudo tinha acontecido. Agora vai chegar o momento de se firmar essa aliança. Pode falar, Celso. Só uma esclarece um detalhe, no início do texto. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor. Porque Deus se refere ao Senhor na terceira pessoa como se não fosse. Porque o texto não diz. Sobe a mim, né? Sobe a mim. Sim. Não, isso é uma forma de expressão, não tem nenhuma dificuldade, é uma forma de expressão, sobe ao Senhor. Não, eu entendo, mas é mais talvez trazendo assim para a ideia de uma reverência maior, sobe ao Senhor, né? Em vez de dizer sobe a mim, parece que fica mais, né? Mas na terceira pessoa dá um peso talvez mais de reverência, sobe ao Senhor e não sobe a mim. Talvez uma forma mais direta, mas não tem assim alguma coisa mais digamos assim, mais por dentro. Aí não tem a ideia, não tem nada assim por dentro disso, mas é sobe ao Senhor, né? Tu e Arão, Nadab e Abiú, Arão e os seus 2 filhos, né? Os 2 filhos mais velhos de Arão. Então eram aqueles com quem Arão dividia a responsabilidade ali de estar à frente no que diz respeito aqui aos sacrifícios. E Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. Lembrando que dentro da cultura judaica, o ancião, ele tinha um peso muito grande na direção do povo. Os anciãos eram os conselheiros, os anciãos eram consultados para as decisões que o povo fosse tomar, e aqui nesse contexto os anciãos também estão envolvidos. Mas ele disse, né, para eles, né, adorar de longe. Eles estão lá no sopé do morro, mas aí eles têm um limite. Eles não podem se aproximar de Deus. Quem vai se aproximar, diz aqui o verso 2, só Moisés se chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Ou seja, lembram que nós lemos lá atrás que havia um limite, que o Senhor disse, nem animal, até um animal se tocar ali, será morto. Então,
vai ser firmada agora a aliança. Já foi dito a palavra, já foi dada as ordens, os estatutos, agora eles vão selar uma aliança e vão caminhar para isso. Muito bem, esses seriam as testemunhas. Pode falar, você. Tem outras traduções da Bíblia que não é uma linguagem mais atualizada, elas trazem sobe para falar comigo. Então assim, tem essa questão da linguagem. Sim, sim. É por isso que ali, é como eu disse, né? Essa é apenas uma forma de falar, né? Às vezes até a gente, às vezes numa posição quer falar com alguém e às vezes você fala, nós gostaríamos de conversar com você. Não é nem nós porque é um grupo, porque é mais que um. Às vezes é uma forma de expressão. Então não tem nada assim. Mas as linguagens, linguagem de hoje, Bíblias na linguagem de hoje, outras linguagens que são mais populares, eles usam direto vem falar comigo, que se torna uma coisa muito mais íntima, né? Muito mais direta. Muito bem, então vamos lá que esses homens são chamados para ser testemunha, né? Lembrando que Moisés, então, no verso 3, Moisés referiu ao povo novamente todas as palavras. Vamos lá, verso 3 e 4, pode ler alguém. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Muito bem, então nós vemos aqui que Moisés, ele está intermediando essa aliança. O povo ouviu os mandamentos, ouviram os estatutos que nós passamos umas semanas lá estudando. Então agora eles iam dizer, bom, agora é o momento do acordo, do pacto, da aliança. Lembrando que Deus se relaciona conosco mediante a aliança. Então o que o povo diz? Tudo que falou o Senhor faremos. Esse era o compromisso, né? Esse era o compromisso. Moisés escreveu todas as palavras, levantou-se de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte com 12 colunas, né? Referindo-se cada uma a uma das tribos de Israel, representando, e assim ele vai prosseguir agora na confirmação da aliança. Vemos também um detalhe interessante nos versos 5, né? Pode ler alguém versos 5 e 6. Entre uns homens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu. Muito bem, vemos aqui que entra aqui destaca aqui a figura, né, dos jovens filhos de Israel oferecendo sacrifícios. Temos que lembrar que essa altura ainda não estava estabelecido o sacerdócio levítico. Deus ainda não chegou a ponto de dizer, olha, são os levitas que... Então até aqui todos estão nessa condição e não tem nada de anormal os jovens aqui oferecerem sacrifícios, porque não havia ainda estabelecido a exclusividade do sacerdócio à tribo de Levi. Muito bem. Vemos aqui que também outro ponto aqui nessa aliança, sempre o sangue está presente. O sangue sempre presente nessas alianças. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Ou seja, aquelas colunas ele aspergiu sangue. Então a mancha do sangue, a gente sabe, né, por experiência, que mais a mulher, como ela fica impregnada, né, depois que ela pega, é difícil você tirar mancha de sangue. Mas o altar ficaria marcado. Por quê? Porque ali estava sendo estabelecida essa aliança. Diz também aqui
E ele reservou aqui, ele tomou a metade do sangue e pôs em bacias. Logo mais adiante vamos ver. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo que o Senhor, tudo que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Então eles estavam concordando com essa aliança. Eles ouviram as leis, eles ouviram os estatutos, viram as penas, viram as disciplinas. Olha, nós concordamos com isso. Esse livro da aliança foi onde ele escreveu tudo isso que Deus está falando. Tudo, ali é o testemunho, é como um documento, né? Como um documento, né? Que está ali escrito. E aí diz o verso 8: tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. O que ele fez? Aspergiu, ou com a mão, ou com, né? Aspergir é você esborrifar, né? Ou usando algum meio, isopo, quem sabe algum molho de lã. O fato é que ele aspergiu ali sobre o povo aquele sangue que estava na bacia. Ok. E em seguida, dando prosseguimento aqui à cerimônia, o que acontece? Versos 9 a 11. Pode ler alguém? Subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, 70 dos anciãos de Israel, e viram Deus de Israel. Debaixo de seus pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então vemos aqui uma experiência especial vivida particularmente por esse grupo, né? Vivida por esse grupo. Eles tiveram aqui uma visão, né? Viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Nós não temos, né? A gente só pode trabalhar aí com a nossa imaginação. Mas eles que viram a Deus dessa forma, tiveram um vislumbre da grandeza, da realeza de Deus, né? Oi, fala, Mauri. Todo sacrifício de sangue que vai pelo todo no Antigo Testamento, o Cordeiro perfeito, tudo isso aponta lá para a questão de Cristo. É inevitável isso. Todo sacrifício, inclusive esse sangue que é aspergido sobre o povo, que é aspergido sobre o altar, o sangue ele simboliza a purificação, como se fosse o pagamento da condenação. Então o sangue quando o sangue era derramado sobre o sacrifício, sobre uma aliança, significa que se eu quebrar essa aliança, é o meu sangue que vai estar em conta aí. E o outro também. Então esse é o ponto. A culpa só era expiada pelo sangue. Foi assim desde Adão, né? Desde Adão começou assim. Noé, quando Noé, a arca parou, a primeira atitude de Noé foi pegar dos animais limpos, alguns, e sacrificar ao Senhor. Toda aliança, todo pacto com Deus envolvia sangue. E a gente fica, mas por que sangue, né? Porque tudo isso aponta para Cristo, né? Tanto é que quando João Batista vê Jesus se aproximando lá para receber o batismo, porque Jesus precisava se submeter a essa situação. Tanto é que João resistiu, mas não, eu que tenho que ser batizado. Mas Jesus falou, não, por enquanto vamos cumprir o que tem que ser feito. Mas quando ele vê Jesus se aproximando, ele diz lá, acho que João 1:29, eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, até então eram os cordeiros, cabritos, bode, boi, que derramava sangue, mas o que acontecia? Você oferecia sacrifício hoje com o sangue de um cordeiro, daqui a pouco você tinha que oferecer não, porque você continuava pecando. O sangue de Cristo não, de uma vez por todas, ele cumpriu.
mas todo pacto, toda cerimônia, todo momento de aliança era sangue. Tanto é que Jesus, quando instituiu a Páscoa, o que ele pegou o cálice e disse o quê? Isto é o meu sangue, simboliza o meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Né? Sem derramamento, vamos estar lembrando de sangue, como diz lá em Hebreus, não há remissão de pecados. Então o sangue significa a purificação de pecados, né? Nesse relacionamento com Deus, e indicava a seriedade da aliança, né? Porque eu fiz uma aliança de sangue com alguém, ou seja, eu vou pagar com meu sangue se eu quebrar essa aliança. Essa era a ideia. Muito sério, né? Então vemos aqui que subiram aqui Moisés, Arão, Nadab e Abiú, e eles têm essa visão da glória de Deus, né? Um momento importante como aquele, uma aliança sendo selada, o povo dizendo que vai acatar os mandamentos, que olha, como quem diz, para mim tá bom. Os mandamentos são esses. A nossa relação envolve o cumprimento disto aqui. Para mim está bom, eu me disponho a cumprir. Estava sendo selado ali. Um documento aqui, né, e foi selado inclusive com sangue, porque até sobre o livro da aliança, né, ele também o sangue foi aspergido sobre ele. Então, era o sangue da aliança que o Senhor fez com eles através daquelas palavras. Então, nesse momento, eles têm uma visão extraordinária aí, né? E essa aliança tem tudo a ver, né, com essa relação com Deus. Depois diz que eles comeram, né? Interessante aqui, né? Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Normalmente, quando era feita uma aliança, fosse entre reis, fosse entre pessoas, sempre em seguida havia um banquete, uma festa. Jesus também, na noite em que foi traído, ele sempre lembra, né? O que ele fez? Eles estavam comemorando a Páscoa, ele instituiu a nova aliança no seu sangue, no seu corpo que foi dado, e eles comeram o pão ali, repartiram, tomaram do cálice, enfim, eles também comeram, como era próprio quando se estabelecia, quando se confirmava uma aliança. Pois não. Ainda intrigado com o versículo 10 e 11. Eu sei que eles não viram a pessoa de Deus. A Bíblia fala que não teve ninguém que conhecesse a Deus e Deus, né? Então a impressão que eu tenho, que eu aqui, é que eles viram a glória de Deus, né, como uma luz, alguma coisa assim que eles não conseguiam contemplar. E sobre os pés, né, onde estariam os pés de Deus, um pavimento de safira que se parecia com o céu na sua claridade, né? Então, na verdade, o que eles viam era aquele azul ali, né, o clarão, então eles sabiam que ali em cima estava Deus, né? Eles viam a glória de Deus, a pessoa de Deus, né? Sim. Não. É porque o princípio, né? Estendeu a mão para eles. Parece que ele tinha mão. Diz aqui, ó, né? Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos de Israel. Essas questões, né? Isso daí, que acho que eu já falei aqui, que se chama teofania. É o nome que dão, né? O que é teofania? É uma aparição, né, que lembra a presença de Deus, mas que não é Deus, até porque a Bíblia mesmo afirma, e aí tem o princípio que rege, que ninguém viu a Deus, né? Ninguém viu a Deus. Então, com certeza,
A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, né? Aí agora essa questão aí a gente vai entrar numa briga feia, né? Porque a gente começa a pensar, né? Moisés, por exemplo, né, que pediu para ver a glória de Deus, veja só o que o Senhor diz para ele: olha, vou te colocar na fenda de uma rocha, vou pôr as mãos para você não me ver, você vai me ver pelas costas. Aí você fala, como que é isso? Então tem coisas que é muito difícil para a gente, né? Tem muito. Então, a gente não é. Essas são umas questões que a gente não tem uma resposta exata, né? Não tem como descrever, né? Até porque quando João viu Jesus, né, lá no Apocalipse glorificado, o que aconteceu com João? Ele caiu sem vida, sem forças, só da visão que ele teve. Então, quando a gente lê aqui, viram a Deus, a gente imagina que eles tiveram uma visão, que eles concluíram, entenderam, a descrição deles, viram a Deus, mas... Porque Deus tinha mandado. Exato. Mas eles tiveram contato com a glória e a lei de Deus, porque esse estender de mãos era um ato de um rei. Se o rei não estendesse, era sinal que estava voltado. Se estendesse, eles poderiam ter partido. Eles aqui, né, Moisés registra aqui nesse detalhe, né, ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, né? Aí o que seria? Seria uma bênção, né? Seria uma bênção de Deus, seria alguma coisa que seria natural acontecer e não aconteceu? Nós não temos uma resposta clara sobre isso. Não tem ninguém falou assim, os textos que eu li, ninguém destacou nada sobre isso, né? Apenas se destacou esse ponto deles terem tido uma visão, né, da glória de Deus diferenciada de todo o povo, porque essa visão quem teve foi Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos, tá? E eles então selaram essa aliança comendo e bebendo. Muito bem, mas tem coisas que a gente não tem mesmo respostas claras. Continuando aqui o versículo 12, podemos ler até o 14. Então, muito bem, então aqui estamos indo para um outro momento, né? Moisés vai subir ao monte, agora sim ele vai passar um período, né, lá com Deus. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte. Novamente aquela ideia, agora já está, sobe a mim. Está vendo, Celso? Era apenas uma forma de expressão que não tem, né? Sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi. Agora então aqueles mandamentos serão escritos em pedra, né? E Moisés vai trazer e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Vejam que Deus está dizendo: eu escrevi. Deus escreveu, né? Essas primeiras pedras daqui, tem um texto que diz: escrita com os dedos de Deus. Muito bem, Moisés levantou-se e sobe. Quem vai com ele? Josué. Lembrando que Josué era um discípulo, era um assistente dele, devia ser alguém que estava sempre por perto, que servia mais diretamente a Moisés, e ele segue com Moisés, né? Subindo aqui ao monte de Deus. E aí então é quando Moisés diz a Arão:
que era alguém que também fazia parte. Alguns creem que poderia ser um cunhado de Abraão, alguns pensam dessa forma, que seria um parente, e fica ali Arão e Hur, para quê? Para que ficam lá embaixo, enquanto eles sobem, para o povo, qualquer situação, tratar com eles. Eles ficam lá então, cuidando do povo. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º, do meio da nuvem chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Então é quando Moisés, agora de fato, ele subiu. Alguns creem que é daí que surge desse tempo com Deus, que Moisés tem as informações da criação, porque já que ele escreveu Gênesis, todo Gênesis, a criação, como que ele tinha noção disto? Então, alguns creem que Moisés foi recebendo informações para tudo, inclusive sobre o povo, sobre tudo o que estava para acontecer. Então lá ele permanece com o Senhor 40 dias e 40 noites. Tá? Já arrumou o mapa aí? Ele pôs, mas se arrependeu? Mas ainda não chegou no Eufrates lá, tá vendo? Mas na semana que vem vai pegar um que ele tinha no ano passado, quando nós estávamos lá antes de chegar nos mandamentos, ele tinha um que era do roteiro de Israel e apareceu o Eufrates lá. Esse daqui não aparece tanto. Mas a gente vai ter outros mapas. Semana que vem nós vamos providenciar. Eu arrumo para ele alguns mapas aí. Mas então, nós vamos ver aqui que Moisés permaneceu esse tempo lá com o Senhor durante 40 dias e 40 noites. Então nós vemos aqui o verso 25, as orientações do Senhor para Moisés, que nesse período lá que ele está no monte, e recebe muitas orientações. Inclusive sobre o tabernáculo, que a gente vai ver agora, muita coisa que tem que cuidar. Então vemos aqui, Deus manda ofertas para o tabernáculo, lá é o subtítulo que deve ter na sua Bíblia, né? Trazer ofertas para o tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. E aí vem uma lista. E a gente pensa, eles estavam no deserto, mas eles saíram com muito despojo do Egito. Nós não imaginamos como que eles carregaram os despojos. Em carros, tipo carroça, puxado por bois, puxado por animais, jumentos carregados de coisas. Era assim que eram carregadas, a mudança lá era assim que se fazia. E é assim que eles trouxeram muita coisa do Egito. Isso 400 anos antes, quando José mandou buscar Jacó lá na terra de Canaã para vir para o Egito por causa da fome, lembra que eles trouxeram o Jacó e a família tudo em carros puxados em carros, que Josué mandou do Egito lá para Canaã para trazer sua família. Assim também, quando eles saem do Egito 400 anos depois, saem com os carros carregados de tudo quanto é tipo de coisa. Então nós vamos ver aqui que o Senhor pede oferta de bronze, de ouro, de prata, de tudo quanto é tipo de coisa. Não, Deus me falou para joias, né? Eles saíram. O Egito está até hoje tentando se levantar. Então, 400 anos de trabalho, gente, né? Não é?
Mas uma lista está aqui, né? A partir do verso 3. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata, bronze, estofo azul e púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiros, tintas de vermelho e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Ou seja, e vai vir mais coisas ainda, a lista vai mais longe, né? Então o Senhor vai estabelecer, dentro dessa aliança, o Senhor vai estabelecer um tabernáculo no deserto. Vamos ver se a gente consegue, para a semana que vem também, trazer algum desenho para identificar o tabernáculo. Era algo completamente desmontável. Era coberto com peles, com tecidos e peles, era cercado de madeiras de acácia, tudo detalhado, é o que nós vamos ver aqui. Então o Senhor está aqui preparando, aqui ele diz aqui no verso 8: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Apesar dessa oferta sensacional que esse povo fez para a obra da terra, eles não herdaram a terra prometida. Ah, sim, isso aí ele é. Porque falando aqui, porque a gente quer essas ofertas religiosas, a gente se der essas ofertas, mas não herdaram a terra. Sim, né? Não der. Isso daí não ia comprar o ingresso, né? Isso daí era oferta voluntária, né? Não tinha nada a ver com a coisa. Mas eles tinham, né? Era uma oferta voluntária, diz lá no verso 1, de todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis. Era uma coisa voluntária. E o povo tinha muita coisa que poderia ofertar. Então nós vemos aqui as instruções aqui. O tabernáculo seria construído e carregado, a gente vai ver depois, pelos sacerdotes. Esse tabernáculo ele era desmontável. Vamos ver que quando o Senhor atribuir à tribo de Levi o sacerdócio, eles é que vão manusear, montar, desmontar. Vai andar a nuvem. A gente vai ver, a nuvem levantou do tabernáculo, então vamos ter que marchar. Pronto. Os levitas desmontavam tudo, ajeitavam tudo. Tinha o jeito certo de carregar, não era de qualquer jeito. Nós vamos ver que quando for feita aqui a arca, que é aqui o primeiro elemento que vem aqui a partir do verso 10, a arca também seria de madeira de acácia. Não é qualquer madeira, era acácia. É acácia o teu nome, acácia? É acácia. É uma madeira é uma madeira, se você entrar no Google, é uma madeira que tem uns veios bonitos, né? E existe a madeira de acácia, não é tão comum o uso dela, mas a arca seria toda da madeira de acácia, completamente forrada, revestida de ouro, totalmente. A descrição da arca está aqui, seria de ouro puro. O tamanho dessa arca, a gente vai ver aqui, o comprimento dela era de 2,5 côvados, cerca de 1,10 m. Não era uma arca gigantesca, não. Era uma arca 1,10 m, mais ou menos isso aqui de comprimento, tá? Talvez um pouquinho menos do que 3 cadeiras dessas aí juntas. Então 1,10 m de comprimento era mais ou menos a medida, 2,5 côvados. Cada côvado é em torno de 44 centímetros. Alguns julgam um pouco mais, 2 palmos. 44 centímetros, 2,5 côvados dá 1,10 m, tá? Seria o comprimento da arca, a altura dela e a largura eram idênticas, né? Seria em torno de 66 centímetros, 1,5 côvado. Então 66 centímetros de largura, era mais ou menos isso aqui, né? E também a altura era semelhante, era a mesma altura. Tudo isso ia ser construído com materiais que eles iam ofertar, né?
material que eles tinham desse despojo. Essa arca seria revestida, como eu disse, por dentro e por fora. Ela não deveria ser tocada. Nós vamos ver que nessa orientação da arca tem alguns pontos específicos aqui. Diz aqui, olha, no versículo 12, por exemplo: fundirás para ela, para a arca, 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca, 2 de um lado dela e 2 tudo do outro lado. Ou seja, essa arca ia ter uma argola em cada ponta. E vai ter 2 varais, porque os varais é o que iam passar por dentro da argola. Diz aqui no verso 13, fala também os varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterá os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Ou seja, esses varais iam sempre estar ali. Ninguém ia tocar na arca. Quando tivesse que levar, ia levar a arca pelo varal. Isso era uma coisa, as regras, né, as orientações eram muito sérias. A gente lembra, vocês devem lembrar uma época, isso já pregamos até em sermão, quando os filisteus, o Senhor permitiu que os filisteus roubassem a arca. A arca, a gente vai ver que era uma coisa, era o objeto do mais respeitado, que o judeu mais tinha temor, que ele mais prezava, valorizava, era essa arca aqui. E uma vez o Senhor, por disciplina contra o seu, permitiu que os filisteus levassem. Os filisteus levaram a arca. O que aconteceu? Aí eu vou ter que parar, a história é muito longa, eu falo outro dia. Mas quando eles devolveram a arca, só para entender, eles foram devolver a arca para o povo de Israel, o que eles fizeram? Colocaram a arca em cima de um carro de boi e devolveram para Israel. Tudo bem, eles não sabiam que tinha que ser levado desse jeito, eles não tinham noção, devolveu, foi para lá. Tudo bem. Passou algum tempo, Davi quis que a arca fosse para perto dele. Vamos buscar a arca. O que Davi fez? Fez que nem os filisteus. Colocou a arca em cima de um carro de boi para trazer para Israel. O que aconteceu? Os bois tropeçaram, a arca ia cair, pôs a mão, um dos que traziam, foi pôr a mão, morreu. Davi ficou desgostoso por conta disso e depois ele soube que o problema qual foi? Ele não trouxe a arca do jeito que devia ser carregada para Israel. Primeiro que não era qualquer 2 que podia tá manuseando a arca. Segundo, tinha que ser os levitas. E terceiro, não podia ser num carro de boi, tinha que ser carregado com varal aqui. Então, essas ordens aqui que parecem coisas, pode ser assim, não é opção, era assim que era para ser feito. Como? Aí é outra história, aí só o Harrison Ford que sabe dessa história aí da arca perdida. Mas enfim, né? Nós vemos que a arca, ela é subjeta, ela não devia ser tocada, e para que fosse carregada, ela seria por essas argolas, que também seriam pelos varais revestidos de ouro. Jamais sairiam dessas argolas, se tiraria os varais. Dentro dela, posteriormente, seria colocada as tábuas que Moisés ia receber aqui. Essas tábuas da lei seriam colocadas dentro dessa arca, as tábuas do testemunho. Então essa arca, ela simbolizava a presença de Deus para o povo de Israel. Quando eles iam para as guerras aqui em Canaã, quando eles iam para as guerras, a arca ia junto para as guerras carregadas pelos levitas, porque simbolizava a presença de Deus. Então para o povo era um objeto de valor inestimável ali, né? Fazia parte do tabernáculo,
ela simbolizava a presença de Deus. Nenhum outro objeto de todo o tabernáculo tinha tanto valor para Israel como tinha a arca. E o povo, sabendo que ela estava ali, eles se sentiam seguros. Tanto é que Eli, que era o sacerdote na época que a arca foi levada pelos filisteus, quando ele soube duas notícias terríveis naquele dia. Uma, que os seus 2 filhos morreram na guerra. Mas a hora que ele ouviu a segunda notícia, que a arca fora levada pelos filisteus, ele caiu e morreu. Né? E aí a sentença que fica marcada é esta: foi-se a glória de Israel. Então, eu achava que eles iam ter sucesso também, né? não, eles não tinham essa crença com a arca. A arca, para eles, era como um despojo. Eles pegaram a arca, colocaram no templo deles como um despojo de ouro, porque era um objeto, né? Imagina a visão desse objeto, colocaram lá no templo de Dagon, porque para eles era um despojo. Só que isso trouxe um problemaço para eles, né? Uma outra história. Irmãos, nós vamos parar por aqui, porque na semana que vem a gente vai falar sobre o propiciatório, né? Um nome diferente, mas que é interessante, né? O que era o propiciatório? Era uma lâmina de ouro, do mesmo tamanho da arca, que deveria ficar colocada sobre a arca, e uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. A gente vai entender o tabernáculo depois. Eram 2 divisões: o Santo Lugar, todos os sacerdotes podiam entrar ali e levar as petições do povo, ou suas ofertas ali, mas dali para dentro era o Santo Lugar, era o Santo dos Santos. Ali só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Ele entrava com o sangue do sacrifício do dia da expiação, aspergia daquele sangue sobre o propiciatório e saía. Isso era algo tão forte que os historiadores contam que esse sacerdote entrava no Santo dos Santos com uma corda amarrado pela cintura. Caso ele morresse lá dentro, para puxar para fora, porque ninguém ia entrar lá para buscar ele. Então, era isso tudo para a gente entender o quê? O tabernáculo simbolizava a presença de Deus. Então o povo estava sendo ensinado a ter temor de Deus, reverência, a respeitar, a realmente não descumprir, não quebrar aliança, não desobedecer às leis. Essa era a ideia. Só que nós vimos que tudo isso, né, infelizmente, o povo desobedeceu e perdiam mesmo o temor a Deus. Semana que vem nós falamos